tem mais notícia importante, porque nos primeiros 8 meses de governo Lula, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, acabou invadindo um montante de 62 propriedades públicas ou privadas espalhadas por 11 estados do Brasil. Agora, presta atenção nessa comparação. Esse número de invasões é o mesmo que foi registrado durante os 4 anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O recorde de invasões em um único ano foi justamente durante o segundo mandato do presidente Lula em 2007, com, anote aí, 298 notificações. E aí a gente tem uma arte para as pessoas que nos acompanham por imagens, que é o número de invasões de terra no Brasil de acordo com a gestão. Então tem as administrações de Lula, as administrações de Dilma, sempre acima de 200 invasões. Na de Michel Temer, uma queda substancial, 57, é isso, né? 2019, 11, e aqui 2023, 62 invasões de terra entre propriedades públicas e privadas. E detalhe, hein? 8 meses de governo. Vamos começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, que já fez várias análises acerca das invasões de terra no Brasil. Temos uma CPI na Câmara dos Deputados tratando desse tema. Há uma grande expectativa em relação ao relatório, mas é importante a gente trazer esse comparativo com as gestões petistas. Sempre invasões na casa das centenas, Beraldo. Por que será, né? Olha só que surpresa, não? É interessante a gente ver essa CPI, que era a única CPI com condições de entregar um resultado concreto, efetivo para a sociedade brasileira, ser alvo de um movimento do governo, uma iniciativa do governo, que teve o apoio ou o consentimento, pelo menos, do Arthur Lira, para que ela ficasse desidratada, porque seus representantes dos partidos fossem substituídos e aí a CPI perdesse força. É impressionante como é que se pode olhar para uma situação gravíssima como essa, de um movimento que invade propriedade privada, que coloca à prova essa coluna fundamental de qualquer país democrático, que é o direito à preservação da propriedade privada, e esse grupo simplesmente se sente à vontade para invadir terras, para trabalhar quem produz, não só quem produz, quem sustenta o PIB brasileiro, é disso que se trata. E aí o governo fica fazendo demagogia, fica olhando com carinho, abraçando aqueles deputados que estão lá, destemidos, dizendo que estão lá para defender esses invasores criminosos. Quem invade propriedade privada está cometendo crime, é criminoso. Mas você tem inúmeros, tem a bancada dos criminosos que fica ali fazendo carinho naqueles depoentes que vão ali, apesar de uma extensa ficha corrida. E quando alguém ousa ir na CPI falar contra o movimento, ex-membros do movimento que vão lá contar a verdade sobre o que acontece em movimentos como o MST, aí você vê a reação, eles querendo tirar a credibilidade, atacar a honra dessas pessoas, para que só a narrativa deles prevaleça, de que MST é um movimento social. Vá a uma loja, porque tem até lojinha, né? Não tem CNPJ, mas tem lojinha, fica lá vendendo produtos produzidos pelo MST. Vai ver o preço desses produtos, vê o que tem de social ali, vê o que tem de acessível nesses produtos. Agora, isso tudo é fruto dessa romantização que existe e que é abraçada por uma turma da esquerda que acha legal ser de esquerda, que acha legal usar bonezinho do MST, porque não faz a menor ideia do que é a realidade do Brasil. Fica vivendo numa bolha, fica vivendo uma realidade paralela, enquanto o Brasil de verdade pega fogo, o Brasil de verdade enfrenta problemas gravíssimos por gente como a turma do MST, que fica invadindo terra, se sentindo à vontade para invadir propriedade produtiva, propriedade privada, tendo a condescendência do PT e da esquerda brasileira. Isso é de indignar qualquer um que pense com o mínimo de respeito ao Brasil. José Maria Trindade,
invasão de mais de 60 terras em 8 meses de governo por parte do MST. E esse montante reúne propriedades públicas e privadas, E o Beraldo fez muito bem em falar da CPI. Nesse momento não há como falar de MST sem falar dessa corajosa iniciativa de criar uma CPI para investigar o financiamento, onde estão, como vivem e quem dá alimentos a esse grupo chamado MST, né? Essa aves rara. Aumentou sim o número de invasões porque o governo é aliado do MST. A invasão, na verdade, é um ato político. Tanto é assim que eles invadem áreas que não tem nada a ver, áreas públicas, Embrapa, onde nunca haverá assentamento, não há como fazer. O INCRA tem lá, segundo me informou a ex-ministra Tereza Cristina, 92 milhões de hectares de terra. O INCRA tem isso. Compras, não sei por que comprou tanta terra assim, é porque houve um momento que o único comprador de terras do Brasil era o INCRA. Um momento em que ninguém comprava terra. Então, assim, 92 milhões de hectares, a área de soja plantada fica em quase 40 milhões de hectares de soja plantada em todo o Brasil. Para você ter uma ideia de que o INCRA tem uma área muito grande e poderia fazer reforma agrária, né, nisso aí, acabar com o movimento, mas na verdade não acaba porque eles não querem terra. Eles querem exatamente fazer esse debate, um debate ideológico. Mas esse debate ideológico, ele leva terror ao campo. Esse pessoal ameaça, provoca insegurança, violência no campo, porque obriga o fazendeiro a se armar, obriga o fazendeiro a se defender. E é essa a origem da violência. E a CPI do MST andou bem, investigou e fez uma coisa inédita, atuou no presente, né? Que as CPIs investigam atos danosos do passado. E esta foi no presente, visitou assentamentos, né? Identificou ali a origem do financiamento e vai pedir o indiciamento de pessoas consideradas importantes no esquema do MST. Essa é a realidade. Só que é o seguinte, a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, abandonou a CPI, houve um estresse ali e perdeu a maioria. Hoje, os governistas, os defensores do MST estão em maioria na CPI. Só que a cúpula da CPI é da oposição. Eu vou contar aqui uma história, uma revelação do que vai ser no final, lá para o dia 12, 13, que é o final da CPI. O relator, o Ricardo Salles, vai fazer um relatório muito contundente, pedindo o indiciamento de pessoas que ameaçam o campo, a paz no campo, pedindo o indiciamento de pessoas que desviam através de triangulação, passam dinheiro para associações e vai para o MST, ou seja, os financiadores. Vai pedir o indiciamento de pessoas que são ligadas ao MST. Este é o relatório. Só que ele não tem votos para aprovar o relatório. O que vai acontecer? A CPI vai ficar sem um relatório, oficialmente. Mas como o Zucco, o tenente-coronel Zucco, que é o presidente da CPI, ele detém o poder, ele não vai aprovar o relatório do Ricardo Salles e não vai permitir a apresentação de outro relatório. Está sendo elaborado um relatório paralelo, questionando os agricultores, o agronegócio. E aí o que vai acontecer? A CPI fica sem o relatório oficial, mas o que vai valer, o que todos vão lembrar, é o relatório do Ricardo Salles, mostrando quem financia, quem recebe e de onde vem o dinheiro do MST. É claro que o governo apoia o MST.